Glória a Deus, podeis assentar, podeis assentar. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Abre a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. Versículo 5 e versículo 6. Esse não é o versículo chave da pregação, mas nós vamos começar por aqui. Romanos 8. Quantos estão com a palavra de Deus? Amém. Nós jamais seremos pessoas vitoriosas se nós não andarmos na palavra. Amém. Se nós não temos um relacionamento com a palavra, não tem outro caminho. A palavra de Deus é a verdade sobre as nossas vidas. Amém. Isso precisa ser o ponto de partida de um cristão. Se você não crê na palavra, não tem como você viver a verdade da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém. Romanos 8, versículos 5 e 6 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a palavra pendor é a mesma coisa que inclinação, tá? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Pastor, por que eles mudaram a palavra? Começa com a palavra inclinação e depois usa pendor. Quando você vai escrever um livro, você, se for falar a mesma palavra próxima da outra, repetir a mesma palavra, você muda para que não seja redundante, ok? Então, o escritor coloca inclinação e ele coloca pendor. Queridos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre restaurando a minha imagem. Restaurando a minha imagem. Quando o homem foi criado, o homem foi criado a partir de Deus, amém? O homem foi criado a partir de um protótipo, a partir de um modelo. Deus olhou para ele e criou o homem. O homem é a imagem e a expressão de Deus. Eu estou falando do homem antes do pecado. Preste atenção nisso, essa palavra é muito importante. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é a expressão de Deus. Quando o homem pecou, e a primeira tentação na Bíblia, presta atenção, a primeira tentação na Bíblia não foi comer o fruto proibido. A primeira tentação na Bíblia foi questionar o que Deus falara. A primeira tentação não foi comer o fruto. O fruto foi a concretização. A primeira tentação foi questionar o que Deus falara. A partir do momento que o homem pecou, ele perdeu a imagem. O homem, ele tinha um espírito que expressava Deus. O homem tinha um espírito que tinha vindo de Deus. Então, o DNA do espírito, ou se fizesse um exame de DNA no espírito humano, veria que Deus é o Pai do nosso espírito. Ele criou o nosso corpo, porém, nosso espírito saiu de Deus. Por que eu gosto muito de falar nisso, irmãos? Isso para mim é tão precioso, saber que eu nasci de Deus. Saber que eu nasci de Deus, que a minha origem é o Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Queridos, quando você sabe de onde você veio, quando você sabe qual é a sua origem, é claro que o homem perdeu isso. Cleiton, abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor.
o homem perdeu isso. E ele começou a expressar outra imagem. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Nós temos visto uma ciência tentando explicar genealogia de gêneros. Esse trem é doido, né? Esse trem é a coisa mais louca que existe. As pessoas dizem que se nasce homossexual, não. Sexo se nasce definido. Homem e mulher se forma. Ok? Sexo, macho e fêmea, se nasce definido. É que nem todo macho é homem e nem toda fêmea é mulher. Dá para entender isso não? Dá não, né? Vocês estão com a cara de assustado. Macho é gostar da fêmea, mas não quer dizer que é um homem. Se todo macho que gostasse da fêmea fosse homem, todo cachorro era homem. O cara falar que gosta de mulher não faz dele homem, faz dele um macho. O que faz do cara um homem é que além de gostar de mulher, ele paga a conta. Aí ele é homem. Cadê as mulheres? Ninguém diz amém? O cara fala, eu gosto de mulher, eu tenho 2 mulheres. Isso não faz de você um homem. Isso faz de você macho, isso é instinto. Isso é instinto. Ser fêmea não quer dizer que é mulher. Ou seja, sexualidade se nasce. Caráter masculino e feminino se forma. E quando não se tem uma imagem, irmãos, a gente poderia ficar muito tempo nisso aqui. Quando não se tem uma imagem de referência, nós vamos reproduzir a imagem que nós nos inclinamos. Ou seja, a nossa alma sempre vai expressar aquilo a qual ela se inclina. Irmãos, eu não quero supor nada, tá? Por favor, pelo amor de Deus, eu não quero supor nada. Mas a Bíblia fala que Isaac tinha 2 filhos, não é isso? Não é isso? Jacó, Esaú. Eu não sei aonde, e eu não estou insinuando nada, que Isaac se apegou à mãe. Tanto que Isaac se apegou à mãe que ele sabia cozinhar. Pastor, tem alguma coisa errada de um homem cozinhar? Desculpa. Jacó se apegou à mãe. Tem alguma coisa errada do homem cozinhar? Não, claro que não. Eu gosto muito de cozinhar, irmãos. Eu gosto. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é um filho cozinhar. O problema é quando um filho é criado com a mãe e quando o pai chega, ele não dá a expressão do pai. Escute, quando o filho nasce, ele precisa do pai? Precisa ou não? Não. O pai não tem leite para dar para ele. O pai pode viajar, ficar um mês fora. Quando ele é bebê, ele não precisa do pai. Eu estou falando de um menino. Lá no Nordeste fala menino homem e menina mulher. Lá no Nordeste não fala menino. Quando fala menino para nós, a gente já sabe que é homem, né? Lá não, fala menino homem e menina mulher. Então quando um bebê nasce, preste atenção, queridos. Estou tentando dar um pano de fundo para essa mensagem, que o Espírito nos ajude. Quando o menino nasce, a figura da mãe, porque ele não ama a mãe. Criança quando nasce, ele não ama a mãe. Ele ama o peito da mãe. Você está entendendo? Ele não ama você, ele ama o que você tem. Você está entendendo? Cuidado, tem gente que não ama você, ama o que você tem. O dia que você deixar de ter, ele não te ama mais. É por isso que o casamento acabou. Acabou porque tinha beleza. Acabou a beleza, acabou o casamento. Casou porque tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o casamento. Agora quando se casa por propósito, o propósito dura a vida inteira. E aí não acaba nunca. Então não se casa pelo que se tem. Eu casei, o cabelo dele era lindo, agora ficou careca. Como é que vai fazer? Não tem mal o que fazer. Ele era magrinho, ele era um tanquinho, agora é uma máquina de lavar. Não tem o que fazer, irmãos. Você está entendendo? Presta atenção. Quando o filho vai crescendo, porque o menino nasceu o quê? Macho, mas ele não nasceu homem. Quem é que destrava a masculinidade do homem? O pai. E quando
essa alma, a alma da criança, ela não tem uma referência. Ela vai expressar o quê? O que ela vai expressar? A mãe. Ela vai expressar a mãe, porque ela sempre tem como maior referência quem? A mãe. Agora, o pai não pode assumir o lugar da mãe, e a mãe não pode assumir o lugar do pai. São papéis. A menina tem que se tornar uma mulher com quem? Com a mãe. O pai não sabe o que é ser mulher, irmão. Eu acho um absurdo quando eu vejo uma mulher falando, eu fui pai e mãe. Falei, é hermafrodite então. Ninguém consegue ser pai e mãe. Ou é pai ou é mãe. Agora, Deus é pai e mãe. Pastor, Deus é pai e mãe. Quando a palavra diz El Shaddai, diz aquele que amamenta. Uau, isso não é fantástico? Aquele que amamenta, Deus também é mãe. Na terra Jesus teve mãe e não teve pai. No céu ele teve pai e não teve mãe. Isso não é fantástico? Se você estudar a criação de Jesus, ainda que a Bíblia não revela detalhes, mas José foi que educou Jesus. Foi ele que destravou Jesus. A imagem, a referência é muito importante, queridos. Uma referência é muito importante. O problema é que nós não temos referência. Eu falei um pouco sobre educação semana passada. O problema é que a educação dentro de casa acabou. Antigamente se chamava o pai de senhor, de senhora. Agora, se eu não chamo meu pai e minha mãe de senhor e de senhora, eu vou chamar a professora. Ou seja, os valores foram perdidos dentro de casa. As dracmas foram perdidas dentro de casa. A imagem do ser humano está desfigurada. Nós precisamos restaurar a nossa imagem. E essa imagem que nós temos vivido não é a imagem de Deus. Quando nós expomos a nossa imagem, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está terceirizando a criação do seu filho. A babá é para cuidar, não é para educar. Você está entendendo isso? Quando o homem perdeu a presença de Deus, ele perdeu a referência. Ele perdeu o modelo. Agora a referência que ele tem é do pecado, porque o espírito do homem morreu. Todo homem que não nasceu de novo tem um espírito morto. Irmãos, como nós precisamos entender isso? Você sabia que nós fomos criados com apenas um sistema de crença? Você sabia disso? Quando eu falo sistema de crença, não estou falando de religião. Eu estou falando de acreditar em algo. Nossa mente não foi criada para acreditar em duas coisas, em duas verdades. Você não tem como acreditar que isso daqui é água e gelo. Você não tem como. A verdade, ela tem que ser uma só. E quando essa verdade que nós acreditamos não é a verdade, a mentira se tornou nossa verdade. Você está entendendo isso? Porque nós fomos criados com um único sistema de crença acerca de cada coisa. Isso é bom, porque se nós acreditamos na verdade, ninguém vai roubar a gente. Ninguém vai roubar essa verdade, esse entendimento. Porém, se nós estabelecemos uma verdade errada na nossa vida, para aceitar, ainda que aquilo era uma mentira, para nós aceitarmos a verdade, nós vamos ter problema. Então, o que a nossa alma reproduz? O que é caráter? Caráter vem de característica. O que é caráter de um homem e de uma mulher? É a soma total de tudo que ele viu, ouviu e presenciou. Quem é o Ricardo? Humanamente falando, ele é a soma total de tudo aquilo que ele viu, do que ele ouviu, do que ele presenciou. Isso juntou-se em características e fez dele e formou o quê? O meu caráter. Por isso que referência é tão importante. Por isso que dentro de casa ser referência, ser modelo. Escuta, queridos, o teu filho nunca vai fazer o que você não faz. A gente pensa que ensinar é falando. Não, isso é formação, ensinar é fazendo.
Você pode ensinar. Você pode, o Leonel estava amarrando o cardaço do Felipe ali agora. Você pode falar, pega assim, faz um lacinho. E isso, você pode passar os 4, 5 passos para ele. Felipe não, desculpa, do Davi, perdão. Ué, se fosse do Felipe, agora o problema, gente, pode não? Ué? Agora eu não entendi, quer dizer, cresceu, não tem mais direito de ensinar? Eu entendi, estou brincando, gente, perdão. É o Davi, estava amarrando. Você ensina fazendo. Quantos aqui acreditam em oração? Bora baixa. Próxima pergunta você não responde não. Quantos aqui oram? Nós cremos naquilo que fazemos e não naquilo que falamos. Às vezes nós temos uma informação acerca de algo e não uma verdade. Escute, uma mente, preste atenção, uma mente prostituta se deitará com qualquer pensamento. Pastor, o que é uma mente prostituta? Por que a gente usa esse termo prostituta? Porque ela não tem um pensamento, uma mentalidade definida, então ela vai se deitar com qualquer pensamento. Uma mente prostituta, ela se deita com qualquer pensamento que vem, ela se deita, ela aceita ele. Uma mente que não tem uma referência, preste atenção, uma mente que não tem um ponto de partida, uma mente que tudo que ouve, que enxerga, ela recebe, porque quando você está assistindo a televisão, a sua alma está exposta, você está receptivo. Quando você está lendo um livro, a sua alma está exposta. Quando você está num ambiente de conversa com pessoas que você acredita, a sua alma está exposta. Tudo que eu não gostaria nessa igreja é que vocês acreditassem em tudo que eu falo. Pronto, pastor, se a gente não acreditar no Senhor, como é que vai ser? Não, a questão não é acreditar em mim. A questão é vocês conferir com a palavra de Deus o que eu estou falando. Você está entendendo? A verdade não é o que o pregador prega. A verdade é o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz, ela é a verdade. E se o que o pregador está falando não é a verdade, você não tem que aceitar e engolir. Você está entendendo? A palavra é a verdade. E às vezes nós temos uma interpretação errada da palavra. Preste atenção, queridos. Quando a gente não tem uma mentalidade definida, a gente se relaciona com qualquer pensamento. Por exemplo, queridos, quando você não tem uma verdade acerca da tua saúde, você acha que doença é normal. Pastor, mas todo mundo fica doente. Mas qual é a verdade, irmãos? O que a maioria diz? Não, a questão não toca a maioria. A questão é de onde partem as minhas verdades. As minhas verdades partem do que a maioria diz, ou as minhas verdades partem do que Deus diz. Então, para mim ser um cristão, o meu ponto de partida é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, mas ela foi escrita por um homem. Não escreveu um macaco que escreveu a Bíblia. É óbvio que foi um homem, inspirado pelo Espírito Santo. A criação mais perfeita de Deus é o homem. A imagem e semelhança de Deus é o homem, não o macaco. Preste atenção, irmãos. Se você quer viver uma vida de vitória, eu estou falando daquilo que Cristo fez, tem que partir daqui, ó, da palavra. Aqui. Ah, mas o mundo está assim. A palavra de Deus é a verdade. Eu tenho que partir daqui, senão você não tem porque estar aqui. Senão você não tem porque se dizer que é um cristão, você não crê na palavra. Preste atenção, queridos. Abra a tua Bíblia aí em Provérbios 23. Eu gosto muito desse versículo, eu vou citar ele. Provérbios 23. Cara, eu não gosto de evangelho de autoajuda, gente. Isso é psicologia. Eu não aguento de psicologia, gente. Psicologia serve em outro lugar. Evangelho não é autoajuda. Evangelho é ajuda do alto. Evangelho não é 7 passos. A primeira semana você faz isso, na segunda semana você faz aquilo. Não, irmãos. Evangelho é agora. O poder de Deus é agora. Ele é presente agora. Ele está aqui agora. Ele te ama agora. Ele muda a tua história agora. Esse é o Evangelho. Isso é poder de Deus. Irmãos, eu não quero 7 passos para o meu casamento. Às vezes 7 passos não vai resolver. Vai precisar de 7 anos. Porque você passou 7 anos estragando, agora precisa de 7 anos para arrumar.
Irmãos, presta atenção, tem gente que já me chamou para ir na empresa dele orar. Aí você vai saber como é que é a empresa do cara. O cara trata mal os funcionários. Ele não usa justiça com os funcionários. O que é justiça? É dar a cada um que é justo. Amém, irmãos? Não é aproveitar da crise para pegar funcionário barato. Você nunca vai ter alguém trabalhando bem, pagando mal. Pastor, deixa eu pagar bem e ele trabalhar mal. Tem uma fila querendo entrar porque você paga bem. Você está entendendo isso, querido? Como é que eu vou orar para Deus abençoar um lugar desse, irmão? Se o patrão, que tem toda bagunça, que está tudo bagunçado. Escute, que Deus não entra na desordem. Deus entra na palavra, Ele se move na palavra. Você está entendendo? Quando você coloca a palavra no seu casamento, o teu casamento muda. Quando você coloca a palavra na tua saúde, a tua saúde muda. Quando você coloca a palavra igual foi lida aqui, Colossenses. O que é que tem a ver Colossenses? Irmãos, a Bíblia tem a ver com tudo. A Bíblia ensina até matemática, irmãos. Como que ensina matemática? Está no livro de Números, irmão. Preste atenção, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela funciona. Se eu colocar a palavra de Deus no meu casamento, ela vai transformar. Aonde Jesus chega, aonde Ele chegou, irmãos, Ele não deu argumento. Escute, presta atenção. Acho que foi nessa semana na oração que eu falei sobre isso. O fariseu, ele tem o hábito de orar. O fariseu é rigoroso com a oração. E o fariseu incentiva todo mundo a orar. O que o fariseu não crê é na resposta da oração. Ele crê que orar é de Deus, mas ele não crê na resposta da oração. Agora, para que eu vou orar se eu não tenho resposta, irmão? A religião, o fariseu, por exemplo, ele estudava muito a lei, as escrituras. Mas ele não estudava as escrituras para transformar. Ele estudava as escrituras para explicar. Aí quando chegava numa situação, aí falou, por que você está passando por isso? Aí o fariseu dizia, por causa disso. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Olha, você está passando por isso porque é pecado, por causa disso. Você já encontrou dizendo assim, a pessoa vai lá no espiritismo e diz, não, você está passando nisso, por causa da outra vida, por causa do não sei do que. Irmãos, eu não tenho nem consciência da outra vida, você está falando que eu estou passando por isso por causa da outra vida? Você é louco? A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você só tem essa vida, você não terá outra. Você só tem hoje, você não terá outro dia como hoje. Hoje é único, viva o dia de hoje com intensidade. No seu casamento, na sua vida com Deus, com os seus filhos. Seja intenso, se vai falar que ama, diga hoje. Você está entendendo? Amanhã eu falo, quem garante o amanhã para você? Amém, irmãos? Seja intenso hoje, irmãos. Hoje, estou no culto hoje aqui, eu vou me entregar 100%. Eu vou viver hoje. Eu tenho agora, irmãos. O futuro não existe, mas quando ele chegar, ele será presente. Você entendeu isso? Preste atenção, Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu quero só chegar só nessa parte. Como ele imagina ser na sua alma, assim ele é. Como é que você se vê? Como é que você se imagina? Qual é a imagem que você tem de você? A imagem que você tem de você é a imagem que você reproduziu sobre tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você ouviu. Como você imagina ser, você é. Eu tenho o poder de ser o que eu imagino. Obrigado, Alan. Eu tenho o poder de ser como eu imagino. Se você estudar a vida de Bill Gates, você vai ver que ele não era bem bom na escola. Eu não sei se eu falo o que eu tenho que falar. Escuta, a escola pode te deixar inteligente, mas não pode te trazer sabedoria. Não, pastor, não.
Porque sabedoria é a prática daquilo que você aprendeu. Se você não pratica o que você aprendeu, você não é inteligente, você não é sábio. Você está entendendo isso? Tem gente que sabe muito, mas não pratica nada. Sabedoria é o que faz a diferença. Quando eu decido, queridos, esse negócio é louco. Quando Jacó, aquele camarada, ele era Jacó, mas ele sabia o que tinha valor. Eu gosto de Jacó porque ele sabia o que tinha valor, irmãos. Por que eu gosto de Jacó? Porque o irmão dele não valorizava a primogenitura. Ele era louco por ela. O que ele fez? Ele comprou. Irmão, eu nunca vi falar de alguém vender primogenitura. Mas ele comprou, irmãos. Ele comprou o que não era vendível. Tem gente vendendo igreja, irmão, com ovelha, com tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou morrer e não vou ver tudo, irmão. Gente vendendo igreja com porteira fechada. Vende com tudo, irmãos. Eu não sei onde é que foi que o membro se tornou dele, mas ele vende. Preste atenção, irmãos. Aquele cara um dia quis reproduzir. Preste atenção, ele quis reproduzir ovelha. Quando Labão falou para ele: olha, as que nascerem malhada é tua, e as que não tiverem mancha nenhuma vai ser minha. Aquele cara, ele colocou umas varas de amêndoa, alguma coisa assim, malhada. E ele colocava as ovelhas mais fortes, mais vigorosas. Quando elas iam tomar água, elas ficavam olhando para as varas. E elas olhavam tanto que ela produzia malhada. Na hora que Labão mudava o salário dele, agora não é mais malhada não, porque está nascendo muito malhada. Ele ia lá e tirava as varas. Aí só nascia mais o quê? Sem ser malhada, era tudo dele. As mais fraquinhas, irmãos, ele colocava as varas. Aqui não. Escute. Você acabará se tornando, ou você se tornou, aquilo que você contemplou por muito tempo. Deixa eu repetir isso. Você acabará se tornando, ou se tornou, aquilo que você olhou, contemplou por muito tempo. Quando você contempla muito uma coisa, você se torna aquilo. É por isso que a adoração é poderosa, irmãos, porque a adoração não muda o adorado, muda o adorador. Porque Deus, ele não muda, irmãos. Você vai dizendo que ele é santo, e na medida que você vai dizendo que ele é santo, você vai sendo santificado. À medida que você vai dizendo quem ele é, aquilo que ele é, vai formando em você, transformando você na imagem exata de como ele é. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Preste atenção, preste atenção. Eu estou falando sobre restaurar a imagem. Preste atenção. Uma vez eu estava lendo um livro e li uma história de uma moça que fez um propósito, um regime. Quando a gente fala de propósito, parece consagração, né? Mas ela fez um regime, propósito de emagrecer. E o que ela decidiu? Ela decidiu que ela não ia almoçar todos os dias para emagrecer. Claro que isso é furada, né? Ficar sem almoçar não emagrece. Passar fome não emagrece. Na hora do almoço, sabe o que ela fazia? Tinha uma barraca de pastel. Ela ia para a barraca do pastel e sentava. E ficava sentindo o cheiro do pastel. E ela se dava por satisfeita com o cheiro do pastel. Aquele cheiro de pastel de feira é bom demais, não é, gente? Tem coisa que não tem igual, né, cara? Tem que ser aquele, né? Aquele é igual com aquele churrasquinho grego que tem lá em São Paulo, com pó, com tudo, né, gente? Aquilo. Eu sei que tem gente que vira a cara quando olha. O Marcelo já vira a cara com isso já. Irmão, aquele churrasquinho, eu acho que o sabor, o tempero daquilo ali é o pó, é as bactérias. Eu não sei, irmãos. Eu não sei, eu sei que é bom. Você não gosta, problema é teu, irmão, eu gosto. Escute, essa moça, todo dia na hora do almoço, ela ia para a barraca do pastel e ficava sentindo o cheiro. Irmão, depois de poucos dias, ela foi pesar, ela estava mais gorda. Escute, ó, você não é o que você é. Como é que eu expresso isso? Você não emagrece fechando a boca. Você emagrece mudando a mente. Você não muda. Você não muda de vida ganhando dinheiro. Você muda de vida mudando a mente.
Porque um pobre com dinheiro não é rico, ele continua pobre, ele só tem dinheiro. Nem todo mundo que tem dinheiro é rico, irmãos. Da mesma forma que nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Prosperidade é espírito, alma e corpo pleno. É quando você não tem falta no teu interior, na tua alma. O que significa a palavra santo? Tem gente que pensa que santo é não ter pecado. Também cabe. Mas a palavra santo significa pleno, não tem falta de nada. Por que Deus é santo? Primeiro que Ele é íntegro. Segundo que Ele não tem falta de nada. Quando é que você se torna santo? Quando você não tem falta de mais nada. Quando você não precisa de sexo para se satisfazer. Quando você não precisa de bebida para satisfazer. Quando você não precisa de dinheiro para satisfazer. Você está se tornando santo. A plenitude está tomando conta da sua vida. Quando eu quero mudar, eu primeiro preciso mudar a minha mente. Se eu não mudo a minha mente, escute, eu não estou falando de bom pensamento, irmão, isso é espiritismo. Eu estou falando de palavra, imagem. Ele é a imagem real de todas as coisas. Eu não estou falando de pensar, pense, não. Porque na cultura, olhe para mim, na cultura oriental, meditação é esvaziar a mente. Na cultura oriental, meditação é esvaziar a mente. Na cultura cristã, meditação é encher a mente. Você está entendendo? Na cultura oriental você fica isso é esvaziar a mente. Na cultura cristã, meditação é encharcar a mente com a palavra de Deus. É quando você estabelece a palavra de Deus na sua vida. É quando você decide não aceitar outra verdade a não ser o que Deus diz. Presta atenção, queridos. Ou somos pecadores ou somos santos. Os dois nós não podemos ser. Porque tem gente que diz assim: eu sou pecador lutando para ser santo. Ou você é santo ou você é pecador. Eu sou um miserável salvo pela graça. Você é miserável, você foi salvo pela graça, irmão. Você era miserável, mas hoje você não é mais. Presta atenção, isso todo mundo. Porque se eu fico falando aqui, irmãos, a gente é pecador. Eu sei que nesse exato momento você está dizendo, mas a gente é pecador. Se você diz que é pecador, você é filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E pecar, escute, ser santo ou pecador não se resume a atos, se resume à natureza. Ser pecador ou ser santo não se resume ao que eu faço, se resume ao que eu sou. Isso não significa que alguém que nasceu de novo não peca. Isso significa que ele não é mais um profissional do pecado. Ele erra, mas ele não tem mais a natureza pecaminosa. Você entende isso? Isso é ser santo. Eu não tenho mais a natureza do pecado. Eu recebi uma nova natureza. Quando o sangue de Jesus apagou o nosso pecado, Ele apagou o seu pecado? Ele apagou o seu pecado? Quando o sangue de Jesus apagou o nosso pecado, não há como ficar mais limpo que isso. Não tem como ficar mais limpo que isso. Não, Ele deu uma lavadinha, mas não colocou omo. Como Ele não colocou omo, Jesus tirou as manchas mais grossas. Mas agora, eu estou colocando omo, amaciante, está limpando mais. Não, eu disse aqui, tenho dito que o que melhora você é plástica. Não é o Evangelho transforma você. Pastor, mas o Evangelho não transformou a minha vida. Você não entrou no Evangelho, o Evangelho não entrou em você. Quando o Evangelho entra, irmãos, ele transforma a minha vida. Jesus estava no meio, na cruz, tinha 3 cruzes, Ele estava no meio, tinha um à direita, um da esquerda, um ladrão à direita. Um falou para Ele assim: lembra de mim quando entrarem no teu reino. O que é que Jesus falou para ele? Na próxima vida você vai passar pelo purgatório. Purgatório é casinha de cachorro vira-lata, irmãos. Isso é purgatório. Presta atenção. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A minha vida muda quando eu reconheço quem Ele é, quando eu reconheço o que Ele fez, quando eu reconheço que aquela cruz
era o meu lugar, e Ele assumiu o meu lugar. Ele se tornou o que eu era. Ele recebeu o que eu merecia, para que eu recebesse o que Ele mereceu. Ele se tornou pecador, para que eu fosse santo nele. Ele se tornou enfermo, para que eu fosse curado. Ele se tornou pobre, para que eu fosse rico. Ele se tornou maldito, para que não houvesse maldição sobre a minha vida. Eu fui liberto da maldição. Irmãos, eu tenho que fazer uma quebra de maldição. Você não tem que fazer quebra de maldição. Você tem que acreditar que a maldição foi quebrada e você foi livre da maldição na cruz do Calvário. Essa é a minha verdade. É isso que eu preciso acreditar. Que maldição não tem maldição. Aí, irmãos, vamos continuar. Abra comigo Romanos 8, novamente. Aleluia. Romanos 8, versículo 38 e 39. Antes de nós lermos, deixa eu te falar algo. A inteligência é importante? É. Mas a inteligência humana é incapaz de entender as simplicidades do mundo espiritual. A inteligência humana é importante? É. Mas ela é incapaz de entender a simplicidade do mundo espiritual. Então, o homem pode ser inteligente como for. Seja Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles. Filosofia grega, você pode entrar nisso. Você sabe o que Sócrates acreditava sobre felicidade? Sócrates e os filósofos gregos acreditavam que para você ser feliz, você precisava de um demônio bom. Estude. Os filósofos gregos acreditavam que para você ser feliz, você precisava de um demônio bom. Irmão, se é demônio não é bom, e se é bom não é demônio. Aí se você não tinha um demônio bom, você não tinha condições de ser feliz. Você acha que a nossa nação, ela vive o quê? Uma cultura grega. Alguém quer ter um demônio bom para ser feliz, irmão? Felicidade não está ligada ao que você tem. Felicidade está ligada a quem você é. Felicidade não está ligada ao que você tem, irmão. Felicidade está ligada ao que você é. Romanos 8, 38 e 39. Vamos lá. Presta atenção o que Paulo está falando. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, ou poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso. Paulo está dizendo, não existe nada agora, no presente ou no futuro, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Escute, Paulo está falando, não tem nada hoje, nem amanhã, nem depois do amanhã, que pode nos separar do amor de Deus. Peraí, mas tem um problema. Perceba, que Paulo falou sobre o presente e o futuro, mas ele não falou nada sobre o passado. Tem alguma coisa aí sobre o passado? Paulo disse assim, nem o passado pode te separar do amor de Deus. Está escrito isso? Não. Perceba que Paulo só falou acerca do futuro, mas ele não fala nada do passado. Por quê? Porque uma mentalidade do passado pode comprometer a nossa identidade no presente. Sabe por que Paulo não falou nada do passado? Porque o passado pode te separar do amor de Deus por causa da sua mentalidade. Paulo está falando assim, olha, nada nem no presente nem no futuro pode te separar do amor de Deus. Mas se você não se libertar do passado, se você não se libertar do que você viveu,
se você não se libertar do que você passou, você não vai viver. Escute, uma mentalidade do passado pode comprometer a nossa identidade no presente. Tem gente que não conseguiu até hoje se libertar do passado. Tem gente que ela não vive o hoje, ela vive o ontem. Está constantemente preso no que ela fez. Tudo na vida. Gente, você sabe qual é o meu problema? Olhe para mim. Você sabe qual é o meu problema de ficar ouvindo gente que se converteu há 20 anos contando testemunho? Eu roubava, eu matava, eu destruía, eu matei, eu fiz não sei o quê. Escute, queridos. Eu não posso viver lembrando de algo a minha vida inteira quando Deus não lembra mais. Escute, o que glorifica a Deus não é quem eu era, é quem eu sou. Mas Deus me libertou, ok. Se Deus quisesse que você ficasse falando dos seus pecados, das suas mazelas a vida inteira, Ele não tinha esquecido deles. Amém ou não? Agora você fica lembrando de uma coisa que nem Deus sabe. O senhor é contra contar testemunho? Não, eu sou contra você viver da desgraça que você viveu no passado. Escute, queridos, entenda uma coisa. Jesus comprou o nosso pecado. Comprou ou não comprou? Comprou o nosso pecado para não fazer menção dele novamente. Jesus comprou o nosso pecado para Ele nunca mais fazer menção dele novamente, mas para destruí-lo, para que nós não tenhamos mais que pensar nele. Ele comprou o meu pecado, Ele apagou. Ele falou, nunca mais eu falo sobre isso. E nunca mais você vai falar sobre isso. Por quê? Porque você morreu. E quem está morto está justificado. Qual é a culpa de um morto, irmãos? Você viu que o Lula jogou tudo no nome da Marisa? Vai prender ela. O triplex dela. Eu não sei como é que a lei ainda quis condenar a mulher, irmão. A mulher está morta. Irmão, se o Lula for para o mesmo lugar que a dona Marisa e ele se encontrar e se conhecer lá, vai dar problema. Porque ele passou tudo para ela. A culpa é dela. Morto não paga dívida, irmão. Morto não vai preso. Presta atenção. Quem está morto não deve mais nada. Você morreu em Cristo Jesus e ressuscitou. Você morreu. Aquilo que você era, você não é mais. Você fala, pastor, mas ainda eu penso como antes. Mas a imagem espiritual mudou. Mas a condição espiritual mudou. Eu gosto disso. Porque o diabo diz, você era. Eu digo, mentira sua. Por que você diz que é mentira se foi, pastor? Não foi não. Foi, pastor, você não fez isso? Não fiz, rapaz. Como você não fez, pastor? Você está doido? Quem fez foi outro cara. Quem fez foi outro, Deus, foi eu não. Aquele cara que fez aquilo lá morreu. O cristianismo não tem a ver com o que eu fazia, com o que eu faço. O cristianismo tem a ver com quem eu era e com quem eu sou. Tem gente que diz assim, olha, eu era terrível. Mas você não nasceu de novo não, irmão? Ah, pastor, eu era malandro, hein? Mas você não nasceu de novo? Aquele malandro morreu na cruz do Calvário. Todas as vezes que o diabo disser para você, você é isso, você coloca o carimbo na carta dele. Mentiroso, não sou. Você é prostituto, não. Aquele cara morreu. Eu sou uma nova. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou novo. Eu tenho uma nova vida. Deus não me pegou e não melhorou não, irmãos. Aquele homem morreu. Ele morreu. Aquela mulher morreu. Os seus pecados Ele jogou na profundeza do mar. Diz em Miqueias que Ele lançou nas profundezas do mar. E Ele colocou uma plaquinha, proibido pescar. Pare de falar o que você era, você não é mais. Aquela pessoa morreu. Pastor, o senhor é doido. Não é a Bíblia que é doido, irmãos. Essa é a palavra de Deus, que me faz ter uma nova realidade, estar em um novo lugar. Aí você fica com a sua inteligência aí, você fala, como é que eu entendo isso? Não entende. Você crê.
Mas como é que eu nasci de novo se eu sou a mesma pessoa? Se eu tenho o mesmo RG, o mesmo CPF? Lá na justiça conta que um dia eu fui preso. Não, aquilo está falando de um histórico natural. Eu estou falando de um histórico espiritual. Pastor, mas na minha família a gente tem a genética cancerígena. Mas que família, irmão? A partir de Cristo eu recebi uma nova genética. Escute, queridos, antes do pecado o homem era doente, e depois da cruz ele é para ser doente. Toda a genética que eu recebi de uma herança pecaminosa do passado, na cruz do Calvário quebrou. Eu não estou falando que eu não tenho mais o sangue da minha mãe. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que doença é algo espiritual. E lá na cruz do Calvário, toda a genética. Você tem genética? Eu tenho. Eu tenho a genética de Cristo. Eu tenho a genética de Cristo. Eu quero que você entenda isso, para daqui a pouco nós vamos nos levantar e orar por milagres, por cura. E você vai poder dizer: eu sou como Ele é. Eu sou como Ele é. Eu tenho a genética de Jesus. Eu sou feliz porque Ele é feliz. Estamos terminando. Qualquer coisa, irmãos, que o diabo diga com relação ao seu passado, você sempre responderá: mentira. Abra comigo 2 Coríntios 3. Eu te amo, Espírito. A cultura grega, ela diz que você é um produto do meio. E isso tem a sua parte de verdade, porque o seu caráter é formado do meio onde você vive. Mas escute, ser um produto do meio é uma decisão sua. Ok? Escute, você não pode escolher o seu pai e sua mãe, mas você pode escolher a sua vida. Você não pode escolher o lar que você nasceu, mas você pode escolher o lar que você vai viver. Você não pode escolher o que as pessoas vão falar de você, mas você pode escolher o que você vai responder. Às vezes você não vai conseguir impedir de alguém te jogar no chão, mas você vai poder decidir se vai ficar deitado ou se vai levantar. Sou eu que decido. É você que decide. Falaram de mim, a resposta é sua. Você está entendendo isso? Eu nunca recebi um abraço do meu pai, eu nunca recebi um abraço da minha mãe, minha mãe nunca disse que me ama. Pergunta para minha filha se eu digo para ela que eu a amo. Você está entendendo? Você pode decidir mudar de vida hoje. Talvez hoje, até hoje, tudo que você tem vivido é reflexo da sua família. Meu bisavô era assim, meu avô é assim, meu pai era assim, agora eu estou assim. Você pode começar a viver uma nova vida a partir de hoje. Você pode aceitar esse amor que o Regi cantou quase agora aqui. Ele não dá por satisfeito com as 99, mas ele vai atrás de uma. Uau, ele vai atrás de você. Olha o que aqui diz 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, em algumas versões diz, com o rosto descoberto, contemplando, preste atenção, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados. Essa palavra transformado é a mesma palavra quando Jesus foi transfigurado. Essa palavra transformado significa transfiguração. E todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua
Na sua? Não, tem uma palavrinha antes. Própria. De glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem. Como pelo Senhor, o Espírito. À medida que nós arrancamos toda a máscara, tiramos tudo e começamos a contemplar. Como por um espelho, nós somos transformados. Quando você decide contemplar. Quando você decide meditar acerca de uma verdade. Porque só tem um modelo na Bíblia, querido. Paulo não foi modelo. Isaías não foi modelo. Davi não foi modelo. Isaías não foi modelo. Jeremias não foi modelo. Todos eles foram referência. Modelo é Jesus. Amém? Todos os outros pecaram. Jesus pecou? Não. Jesus é o nosso modelo. Eles eram homens que tinham qualidades e defeitos e foram homens sobrenaturais. Porém, nosso modelo é Jesus. Você tem um modelo. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Oh Pai. Você não precisa de uma religião. Você e eu, nós precisamos de um encontro real com Jesus. Ele te ama. Nós não precisamos, querido, de uma religião, não é isso. Olha o que diz 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor. Quantos aqui se uniram com Ele? Quantos aqui se uniram com Ele? Mas aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Quando eu coloco a minha alma, as minhas vontades, as minhas emoções, os meus intelectos, eu começo a contemplar aquilo que Ele é, a palavra dEle, eu vou sendo transformado, a cada dia sendo mudado. O nascer de novo, eu disse isso semana passada, a salvação, o reconhecer a obra do Calvário, te deu autorização para você ir para o céu. Renovar a mente te dá condição para viver bem na terra. A morte de Jesus é a porta de entrada, não é o fim. A salvação é a porta de entrada, não é o fim. Por que não é o fim? Porque você foi salvo, mas não morreu agora. E não vai morrer agora. Você foi salvo, amém? Porém, como é que você vai viver até o dia que você morrer? A renovação da mente não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra. 1 João capítulo 4. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. João capítulo 4. Olha para a sua Bíblia, veja o que a palavra de Deus diz a seu respeito. 1 João capítulo 4, versículo 17. Leia, 1 João 4, 17. Olhe para a sua Bíblia. Eu não sei o que você ouviu até hoje. Tem gente que ouviu aqui que Deus manda doença. Por que você não coloca doença no seu filho? Para você achar que Deus manda doença para alguém. Isso é mentira. Isso é depositar em Deus uma obra do diabo. 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, nós seremos. Nós seremos. Quando? Aonde? Lá no céu. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, nós seremos. Somos aonde? Neste mundo.
Você está dizendo eu sou um miserável, ele está dizendo você é como eu sou. Abre Romanos capítulo 5, deixa eu te dar mais um versículo. 5,17. Pastor, o senhor está falando que a gente não tem guerra? Claro que tem. João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. Eu não estou falando que a gente não tem guerra. Eu estou falando que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vencer não é um resultado, vencer é uma condição. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, você vai reinar quando, irmãos? Lá no céu eu vou reinar. Vai não, irmão, lá quem é rei é ele. Lá você não vai reinar não, irmãos. Lá já tem rei. Se você quiser você vai reinar aqui. É por isso que ele é rei dos reis. Lá ele é rei, aqui dos reis. Por isso que ele é senhor dos senhores. Você não vai reinar lá, lá só quem é rei é ele, irmãos. Você está entendendo? É para nós reinarmos aqui. Jesus não só te salvou, Ele restaurou a sua condição, te deu uma autoridade dizendo: filho, faça o que era para você fazer desde o início. Viva como meu filho. Assuma uma postura como meu filho. Eu gosto disso. Pastor, e o diabo? Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Deixa eu ler só mais um texto, dentro do que a Edileza leu. Colossenses capítulo 2. Vamos lá, Filipenses, Colossenses. Eu prometo que esse é o último. Colossenses capítulo 2. Tem gente tentando entender o diabo, irmãos. Eu não tenho que entender o diabo, irmãos. Eu tenho que conhecer Deus. Não, eu estou estudando para me saber como é que o diabo age. Eu não tenho nada a ver com o capeta, irmãos. Eu quero lá estudar sobre o diabo. Eu quero estudar sobre Deus. Eu quero me relacionar com Deus. Irmãos, para você ser expert no que é falso, você não estuda o falso, você estuda o verdadeiro. E quando você conhece bem o verdadeiro, é fácil você descobrir o que é falso. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Uau! Eu tinha uma dívida, irmãos, era a dívida do pecado. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, era contra mim, era contra você, contra nós, e que constava ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele removeu todo escrito de dívida que era contra mim, tudo que eu devia, toda a minha sentença, todo o meu pecado. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades. E despojando, tirando. O que é despojo, irmãos? Despojo, quando se ia para a guerra na Bíblia, quem vencesse a guerra levava tudo do inimigo. Levava tudo do inimigo. Sabe tudo aquilo que o diabo pegou nosso lá no Éden? Jesus pegou de volta na cruz do Calvário. E despojando os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lá no Éden, o diabo interrompeu meu relacionamento com Jesus. Lá na cruz, Jesus interrompeu meu relacionamento com o diabo. Lá no Éden, o diabo me separou de Cristo. Lá na cruz, Cristo me separou do diabo. Lá no Éden, o diabo entrou no meu relacionamento com Deus. Lá na cruz, Deus me separou do relacionamento com o diabo. Eu recebi uma nova vida. Eu tenho uma nova natureza. Ah, pastor, mas tem um espírito de inveja na minha vida. Ah, irmão, para, irmão, brinca de casinha comigo não, irmão. Não brinca de casinha comigo, por favor, irmãos. Pastor, eu sinto que tem olho gordo. Compra colírio diet, irmãos.
Pelo amor de Deus, se você está em Cristo, pode ter olho gordo, olho que for, irmãos. Você está em Cristo. Seu olho vai ficar tão gordo que vai estourar, irmão, mas não vai acontecer nada comigo. Eu estou em Cristo, eu tenho uma nova vida. Tudo que eu sou nele. Tudo que Ele é em mim. Aleluia. Eu não preciso viver mais debaixo de culpa. Eu não preciso viver mais debaixo de condenação. Eu posso erguer as minhas mãos e dizer: Senhor, obrigado, porque eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui curado. É essa imagem que nós precisamos ter. É essa imagem que nós precisamos ter. Uau! A Bíblia fala sobre mim. A Bíblia fala acerca de você. Os músicos, por favor, pode vir. Uau! Eu não sei como está seu coração, mas o meu tem um gozo, uma alegria. Papai, obrigado. Você pode cantar aquela lá de novo, Regi? Irmão, se tem uma coisa que a gente tem que aprender, olhe para mim. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é mostrar os dentes, irmãos. Irmão, se tem uma coisa que um crente precisa aprender, é mostrar os dentes. Ele mudou a minha história. Se eu acordar amanhã, Ele vai estar comigo. Se eu não acordar, eu vou estar com Ele. Ele me ama, eu amo, nós somos um. Eu tenho uma nova vida. E quando as tempestades vier, eu estou acima dela. E quando passarem pelo fogo, não vai te queimar. E quando passarem pelas águas, não vai te afogar. E quando passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo. É, pastor, o senhor está falando isso porque você não sabe o que é o vale da sombra da morte. Eu sei, irmãos. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei. Eu sei o que é uma afronta. Mas toda vez que ele vem me afrontar, sabe o que eu falo? Diabo, tira uma foto minha. Eu te amo. Obrigado. Minha paz, minha alegria. Eu estou acima de tudo isso aqui, Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Se coloque de pé, irmãos. Dá uma mexida no corpo, dá uma olhada no teu irmão aí, dá um cheirinho nele, vê se ele não está cheirando a formol. A sepultura não pode louvar, nem os mortos glorificar. Só os vivos louvarão o nome dEle. Você morreu e ressuscitou. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Eu te amo. Eu te amo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Tão bom pra mim, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo. mesmo assim se Ele é bom, Ele é bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh! Libera a tua alma.
sido bom para você? Impressionante, infinito, Ousado amor de Deus, não descansas com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele quer encontrar você. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Hey! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, não descansa se as tormentas. Eu te amo! Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Ah, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olhe para mim. Escute. Chegou um papel na minha mão aqui no começo do culto sobre uma menina chamada Giovana Kraus Arruda. Essa menina internou hoje à tarde. Ela tem 10 anos de idade. 10 anos com diagnóstico de meningite. Ela tem
tem só 10 anos. Como eu posso acreditar que esse Deus pode fazer isso com a criança? Como? Ele jamais faria isso. Ele a ama. Ele tem um propósito na vida dela. Isso não é Deus, irmãos. Deus não faz isso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele unigênito. Ele nunca quis que você sofresse. Ele nunca quis que você ficasse enfermo. Não, Ele nunca quis. Ele nunca quis. Nós vamos orar. Nós temos outro pedido de oração aqui. Uma pessoa chamada Jeová vai operar amanhã do coração. Nós vamos orar. Eu quero saber se tem alguém nessa noite que precisa de uma oração, precisa de um milagre. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar, não tem problema. Queremos orar por você. Se você precisa de um milagre na saúde, um milagre na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui. Se tem alguém que precisa de um milagre nessa noite. Aleluia. Pastor, semana passada eu estava, vem de novo. Tem problema não. Pode vir aqui à frente. Isso. Nós vamos orar. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Eu quero pessoas aqui do lado dessas irmãs aqui. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos cantar essa parte, a outra parte que o resto estava cantando. Derruba as muralhas, como é que é? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, envelhecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, nós alcançamos a vida da Giovana agora, lá naquele hospital, que foi diagnosticada com meningite.
Toca na vida da Giovana agora. Nós ordenamos que esse diagnóstico seja cancelado agora. E que o milagre se manifeste agora. Nós desligamos agora essa doença e ligamos sobre a vida da Giovana saúde. Agora toda doença vai embora. Da planta dos pés à cabeça ela é sarada, ela é curada. Como igreja nós concordamos com a cura sobre a vida da Giovana. Nós te agradecemos por esse milagre. A vida do Jeová que vai operar amanhã, que o milagre se manifeste na vida dele de uma forma sobrenatural. Que essa cirurgia seja um milagre na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, cada pessoa que veio aqui à frente, milagres, transformação, Senhor. Pessoas que estão no nosso meio, que não têm tido paz, que a paz que excede todo entendimento possa inundar agora. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja curada. Nós ordenamos que os olhos cegos vejam, que os ouvidos surdos ouçam, que o paralítico se levante e ande. Em nome de Jesus, toda dor vai embora, toda dor vai embora, toda dor vai embora. Em nome de Jesus, diabetes vai embora. Diabetes vai embora em nome de Jesus. Câncer, toda célula cancerígena nós cancelamos agora em nome de Jesus. Milagre se manifesta. Pessoas que não têm conseguido dormir, eu declaro o sono do justo, a paz que excede todo entendimento. Pessoas que precisam de um milagre essa semana, Senhor, que o milagre se manifeste. Em nome de Jesus, o nosso deitar, o nosso levantar, nós cancelamos todas as mentiras de Satanás. Toda imagem desfigurada, nós cancelamos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre a nossa mesa, sobre o nosso celeiro. Pelo poder de Jesus Cristo, Senhor, nós te adoramos, nós exaltamos, nós aplaudimos o teu nome, porque o Senhor é digno. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99 se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, obedecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite crendo que o milagre está acontecendo na tua vida, que você é a imagem de Deus, que tudo aquilo que você tem visto na sua vida que não condiz com a palavra é mentira. Você não é doente, você é curado. Sua vida não está destruída, você não é destruído, você é um milagre do Senhor. Não se esqueça, quando Jesus comprou você, Ele comprou todos os seus problemas juntos. Ele comprou tudo pertence a Ele. Eu sei que você precisa de portas, que milagres de empregos aconteçam na nossa vida, que venha um tempo sobrenatural sobre nós, sobre a nossa nação, sobre a igreja brasileira, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mudar a história da nossa nação, em nome de Jesus. Que venha um avivamento, em nome de Jesus. Queridos, invista tempo com a palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, comece lendo o Novo Testamento a partir de Mateus. Se você quer ter uma leitura ainda mais simplificada, leia 1 João, 2 João e 3 João, para que você conheça o amor de Deus. Deus te ama, Ele tem o melhor para você. Eu não estou falando que nós não enfrentamos guerra, eu estou falando que nós estamos acima de todas essas coisas em Cristo Jesus. Amém? Uma mente renovada, uma mente de acordo com a palavra de Deus, nos estabelece em outra condição. E tudo que nós queremos é pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Queridos,
Após o culto nós vamos tirar as cadeiras. Amanhã nós temos oração às 19h.